Então vamos lá, vamos dar início aí à parte de corpos redondos. Essa parte vai ficar mais fácil, espera-se que fique mais fácil para você que fez a parte de poliedros de forma razoável, porque nós vamos ter um paralelo agora. O cilindro vai estar paralelo com o prisma e o cone vai estar paralelo com a pirâmide. Então a ideia dos exercícios, você fazer a diferença entre duas figuras, essa coisa, nesse momento você já vai estar acostumado com essas técnicas de resolução e aí é só fazer a adaptação. As bases aqui serão círculos e aí a gente usa a área do círculo, a gente já vai resolver aí 50% dos nossos problemas. Tá? Então o corpo redondo é aquele que é formado por superfícies curvas, né? Que tem superfícies curvas. Há quem diga que gosta de definir o poliedro, o corpo redondo assim, se você colocar ele numa superfície inclinada, ele vai rolar. Então pelo menos de alguma forma que você colocar, né? O cilindro, se você colocar em pé, ele não rola, mas dependendo do jeito que você colocar, ele vai rolar. E isso é corpo redondo. Nós temos 3, cilindro, cone e esfera, é o que a gente vai estudar aqui. Nesse primeiro nós vamos fazer o cilindro. Então, o cilindro circular, a gente tem duas bases em planos paralelos, são 2 círculos, beleza? Aqui nesse finalzinho, ele chama aqui do cilindro reto. Quando essa reta MN aqui, ela é perpendicular a esses planos, ele é reto, isso significa dizer que uma base está exatamente em cima da outra. E aqui forma um ângulo de 90 graus. Então os elementos dele aí são 2 bases e uma superfície lateral. Quando a gente corta, observa que a superfície lateral é um retângulo. Então nós temos a reta que passa pelos 2 eixos, a reta que passa pelos centros das bases é chamada de eixo. Está aqui esse eixo. E esses segmentos aqui da lateral que liga um ponto de uma base até o ponto de outra base são chamadas de geratrizes. A gente pode olhar também o cilindro como sendo um sólido de revolução. Se eu pensar aqui no retângulozinho, aí pego esse lado aqui e giro aqui, a figura que ele vai formar, tá? É um sólido de revolução que a gente fala, porque eu fiz uma revolução de uma figura, beleza? Em torno de um eixo, e o resultado dessa revolução é o cilindro, se essa figura inicial for um retângulo. Então, o cilindro pode ser também conceitualizado como um sólido de revolução. As seções que nos interessam, a seção transversal é um corte paralelo a uma das bases. Então vai dar sempre círculos, vai ser congruente às bases. E tem a seção meridiana, que é fazer um corte que passa pelo eixo. E isso vai dar um retângulo sempre. Aí aqui uma definição importante, que é um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? Quando essa seção meridiana aqui for um quadrado. Então significa que a altura é igual ao diâmetro, ou 2r. A área de superfície, aí fica fácil, um retângulo e 2 círculos. O círculo de raio R, essa informação é para ser dada ou de alguma forma você tem que ser capaz de calculá-la, né? Alguma informação adicional para você conseguir calcular, e a altura. Aqui, por que aqui é 2R? Porque quando eu colar aqui, quando eu montar o meu cilindro, esse tamanho aqui dessa lateral é o tamanho da circunferência, beleza? E a circunferência é 2πr. Então a área total é a área lateral, que é 2πr vezes a altura, que é um retângulo, e a área da base, como são duas, né, 2 vezes a área da base é 2πr ao quadrado. Então isso é a área total. Eu posso organizar aqui e fica 2πr vezes h mais r. Mas você pode ir direto no conceito aqui. Temos aí exercícios resolvidos. O volume do cilindro
como eu já tinha antecipado, ele está para o prisma. Ele até faz essa observação aqui, ó, é calculado da mesma forma que calculamos o volume do prisma. Então é base vezes altura, a base é um círculo, πr ao quadrado, e a altura é o h, então o volume é πr ao quadrado vezes h, base vezes altura. Então os exercícios naqueles mesmos parâmetros lá, ó, essa 8 aqui, por exemplo, tem um cilindro maior, um cilindro menor, e você vai fazer o volume dos dois, fazer a diferença. Aqui eu tenho um paralelepípedo, eu tenho uma metade de um cilindro, aí faço o paralelepípedo menos essa metade, e assim sucessivamente. Essa primeira parte é o cilindro, a gente fica por aqui, vamos agora ao cone.